Shabbat Shalom a todos os irmãos, aos que estão presentes e aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vamos hoje estudar um pouco sobre a Parashá Behaloterra, quando subires. A Parashá de número 37, de um total de 55 parashiot. Ela está contida no livro de Bamidbar, Números, capítulo 8, versículos de 1 a 12. O tema que mais baseia a nossa Parashá é um tema bem linkado com compromisso, nos conduzindo para servi-lo de maneira excepcional. Mostra também. Então vamos entender um pouco sobre ela nesse momento. As 7 lâmpadas iluminarão a menorá. Reparem bem, esse texto ele fala da menorá. A menorá ela contém 7 braços, onde nossa escritura ela nos mostra diversas formas de interpretar esses 7 elementos, como os 7 espíritos de Hashem, como o próprio Messias Yeshua, ele manda 7 cartas. Então nós temos aqui uma representatividade da menorá. O que vem a ser a menorá? A menorá é um candelabro, uma peça única, aonde ela não tem nenhum pedaço de emenda. Ela é uma peça única, assim como uma aliança. Nos dá a entender o compromisso que o Eterno quer de nós no quesito aliança. Ele não quer que nada interfira entre a aliança que ele está selando com os homens, com o povo de Israel. Ela nos mostra aquele cuidado, tanto que o Eterno, ele orienta minuciosamente na confecção dessa menorá. Ele traz detalhes daquilo que ele quer que seja feito, pois será uma representação do nosso compromisso, né, do povo de Israel para com ele. Ele nos apresenta e nos orienta em cada detalhe. Repare bem que ela é bem descrita. A menorá foi feita de uma peça única, de ouro batido, tudo, desde sua base até suas flores. Quando ele se refere a flores, é porque no copo ele tem um formato de uma flor de amêndoa. Consistia numa peça única, um metal único. A menorá assim foi feita exatamente de acordo com a visão que Deus mostrou a Moshe. Ou seja, o Eterno teve o cuidado de mostrar a Moisés aquilo que ele queria. E nesse mesmo quesito, você entenda que o Eterno, ele sempre está mostrando para o nosso dia a dia aquilo que ele quer de nós. E que temos a obrigação de cumpri-la, pois é justamente a vontade dele que prevalece. Continuando, no verso 5 em diante, você já tem: Deus falou a Moshe, dizendo: toma os levitas dentre os israelitas e purifica-os. Reparem, ele manda Moisés selecionar pessoas do povo de Israel. Pessoas como nós, para estarmos envolvidos de modo pleno, aonde faremos ou farão todo o trabalho para Hashem. E não basta somente ser selecionado. Vai, Moisés, seleciona as pessoas. Não. Para ser selecionado, ele já tem um protocolo para ser cumprido.
Pois não basta somente sermos selecionados e escolhidos, temos que estar preparados. Continuando, para purificá-los, tudo deve se aspergir a água da oferenda do pecado. Aqui, você entenda, ele está mandando fazer um ritual de purificação. Ou seja, não basta somente ser separado, ser para passar a fazer a vontade de Hashem, pois o principal motivo é fazer a vontade de Hashem. Prossigamos. Depois deles terem todo o seu corpo com uma lâmina raspado, passado o momento, nós temos que fazer um mikveh, realizarmos um batismo, vamos usar um termo mais popular, aonde você passará pelas águas que representarão a sua limpeza, mas não física somente, sua limpeza espiritual, pois o físico, ele nada mais é do que uma resposta ao que já está sendo ocorrido no mundo espiritual. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, mas, como já tem dito, o que prevalece é a batalha espiritual. Nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito e contra as potestades do mal. Então entendemos que o espiritual, ele já inicia representado no mundo físico. Ela vai ser apresentada justamente na parte onde todos estão vendo, pois é quando nós falamos que se você quer mostrar a tua fé sem as obras, e nesse momento os levitas, eles estão sendo preparados, estão sendo conduzidos para a sua perfeição. Não é o nosso interesse. O interesse é cumprir a vontade de Hashem. Oliva. Tudo também apresentará um segundo boi como uma oferenda de pecado. Trazeis os levitas para a frente da tenda da comunhão, e junta toda a comunidade israelita, apresenta os levitas diante de Deus e faz os israelitas colocarem sua ação aqueles que realizam o serviço de Deus. Repare bem, o Eterno separou, selecionou, preparou, purificou e apresentou ao povo. E o povo se sentiram representados por aqueles escolhidos. Então, você veja, tudo é em prol do reino. Não é uma imposição de Moshe nem de Arão. Temos que respeitar, pois com certeza, dentre os povos, entre o povo que estava presente, haverá sempre um ou outro que não concorda. Mas, vejamos, é a comunidade que está aqui. Então, quando falamos em comunidade, a separação que o Eterno fez, e disseram, né, fazendo um contratempo aqui, uma aspas, aprovaram, né, aquilo que o Eterno separou, pois viram eles que era bom. Então, vemos que o Eterno, ele sempre tem um caminho para nossas vidas, né? Temos o caminho aonde temos que nos colocar diante dele para, de fato, querermos fazer a vontade dele. E aí vem a separação. Temos o caminho aonde temos que nos preparar para estar seguindo a vontade dele, aonde temos que dar o melhor de nós para isso. E temos o caminho do compromisso, aonde selamos o nosso compromisso com ele. Êxodo, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: eis que estou enviando a ele, por companheiro, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado para realizar.
Veja, o Eterno está mostrando que Ele prepara as pessoas, Ele nos dá a diretriz e nos dá o caminho de como temos que fazer, porque Ele quer de nós perfeição. Pois Ele mesmo fala, sede santo que eu, vosso Deus, sou santo. Ou seja, separe-se para o serviço, prepare-se para fazer o melhor de ti. Ele nunca pediu da gente metade da nossa atenção ou um pouco da nossa atenção. O Eterno nos pede, nos ordena a atenção total. Como você vai se dedicar pela metade a alguém que te dá tudo? Pois nada somos, nada temos. Tudo é dele, apenas somos administradores da obra de Hashem. Pois a obra vai sempre existir, quer queiramos ou não. Então, não vamos fugir dessa obra. Não vamos quebrar esse compromisso, nem essa aliança com Hashem. Deus nos mostra que quando Ele separa, Ele toma posse. Como está dito aqui no verso 15. Depois de os ter purificado, designado como uma oferta agitada, os levitas virão para realizar o serviço na tenda da comunhão. Eles são dados a mim, dentre os israelitas, em lugar do primogênito, que todos os israelitas, e eu os terei para mim mesmo. Nós somos de Hashem. Somos propriedades de Hashem. Não somos donos nem da nossa vida. Portanto, não cabe a nós decidirmos por nós mesmos. Temos sempre que consultar o dono, o autor da vida, o criador de tudo. Nesse conceito, você veja que Israel sempre buscou, em sua totalidade, esse cuidado. Buscar a Hashem na resposta para tudo, pois nós não sabemos. E para que nós não venhamos a perecer, meio à nossa ignorância diante de Hashem, precisamos sempre consultar. Ele separa pessoas, levitas, sacerdotes, mas cada um tem a sua função, cada um exercendo aquilo para a qual foi chamado. Você veja que os levitas, eles tinham a função braçal, a função na qual ele exerce todo o esforço, carregar a tenda, desmontar, montar os utensílios, preparar todo o local, o ambiente, para que o sacerdote faça o serviço diante de Hashem. Você vê que cada um tem o seu local, tem a sua função, mas nenhum deles é menor do que ninguém. Todos somos de igual tamanho diante de Hashem, todos nós, quer seja da nação, um povo, um ser, um membro, ao sacerdote. Todos somos iguais diante de Hashem. Então, o Eterno, ele separa pessoas para conduzir o seu povo, mas essas pessoas têm o mesmo valor diante dele. E veja bem, o levita, ele tinha que ser uma pessoa jovem, uma pessoa forte. Tanto que o Eterno tem o cuidado de dizer que todos os levitas, ele tem que ter entre 25 a 50 anos, pois o Eterno, ele entende que nesta fase de idade, o jovem está numa condição física, para o verso 25, ele mostra que os acima de 50 anos, eles não são descartados,
Não, para Hashem não existe descarte. Ele coloca os levitas e não servirão mais de modo braçal. Eles realizarão suas tarefas fixas, servindo seus irmãos sacerdotes dentro da tenda da comunhão. Olha só, é uma elevação espiritual muito grande. O Eterno reconhece que quando você está numa fase de idade que já passou por todo aquele serviço braçal, a experiência, como eu sempre digo, experiência conta muito. Ele pega pessoas com experiência e os coloca numa condição de auxiliar o sacerdócio, de ser justamente o apoio, pois o sacerdócio por si só não vai fazer tudo. Aí entra a questão do levita acima de 50 anos, pois pela condição, pela experiência, pela capacidade que ele já adquiriu nesses longos 25 anos de serviço, ele pode ajudar. Ele pode auxiliar aqueles jovens que estavam começando, ele pode orientar, auxiliar o sacerdote de um modo mais intenso, tanto que a colocação dele é dentro da tenda. Yoshua, por favor. Amém. Continuamos. Então, veja bem, o sacerdócio, ele tem um apoio desse levita. Falou sempre, quando você estiver conversando com uma pessoa que tenha mais experiência, segundo aquele assunto que você está tratando, ouça. Às vezes o conselho dessa pessoa, orientar e auxiliar as pessoas. Mas isso você não ganha ao acordar do dia para a noite. Isso você lhe é dado como uma dádiva mediante ao seu esforço. Vemos aqui, fazer uma referência, designadas pelos seus irmãos na tenda da comunhão, mas eles não farão nenhum trabalho físico. Urash diz, como acabei de falar, ele fala sobre o Pessa. Mais uma referência sobre o Pessa, sobre como cumprir Pessa. E tem um momento aqui interessante, nessa leitura do capítulo 9, ele descreve como tem que ser no 14º dia do mês, a preparação do Pessa. Mas um fato me chamou a atenção. E se encontra. O Eterno, ele exorta, através de Moisés, que todo israelita tenha que ter o cuidado, pois ele aqui ensina o Pessa e o segundo Pessa, o Pessa Sheni, com 30 dias após, mas ele mostra aqui uma observação. O Eterno fala a Moisés para que não deixe para depois aquilo que deveria ser feito, pois essa condição você está colocando a vontade de Hashem em segundo plano. E ele deixa bem claro. Aqui, vamos a partir do verso 9, capítulo 9. Deus falou a Moisés, dizendo-lhe, para falar aos israelitas, dizendo, se alguma pessoa está ritualmente impura pelo contato com o morto, ou está numa jornada distante, seja com vocês, ou em futuras gerações,
ela terá ainda a oportunidade de preparar a oferta de peça de Deus. Ela preparar na tarde do 14º dia do 2º mês, e comerás o matzá e ervas amargas. Ela não deixará sobrar nada, nem um osso. Ela sim a preparará de acordo com todos os estatutos da oferenda regular de peça, ou seja, decorrente ao peça 1, né? Contudo, se um homem está ritualmente puro, observemos bem este versículo. Contudo, se um homem está ritualmente puro e não está numa jornada distante, e ele negligencia a preparação da oferenda de peça, essa pessoa será extirpada espiritualmente do seu povo. Ela levará a sua culpa por não oferecer sacrifício a Deus no momento preciso, prescrito. Vejam, irmão, faça. Não pague para ver. Não ache que isto aqui está escrito porque foi o autor que escreveu, achou bonito. Não, não faça isso. Se o Eterno falar para você, faça, você está em condições de fazer, faça. Pois negligenciando, deixando de fazer, deixando para depois, ou fazendo mal feito, você está indo de contra a vontade de Hashem na sua vida. E aí depois você ficará reclamando, meu Deus, eu estou passando por um momento difícil. Mas analisa, coloque a mão em sua consciência e veja se você, no momento oportuno, preciso, você estava de fato fazendo a vontade de Hashem. No momento do sofrimento, é fácil chamar Hashem, Eterno, Yeshua, meu Messias. Se não faz, acha que pode ser depois? Cuidado, irmão. Não negligencie, pois perecerás espiritualmente. E esta palavra tem em sua consequência que não é somente o prosélito juntar-se a vocês, e ele deve também preparar a oferta de peça, de acordo com os estatutos e leis que governam a oferenda de peça. Haverá, assim, um só estatuto. Todos nós, se quisermos e vivermos segundo a Torá, todos nós temos a obrigação de viver o que está escrito, pois pesa mais do que a morte física. Porque quando uma pessoa morre, morreu, acabou a sua jornada aqui. Mas a espiritual, ela continua vivendo, mas pelejando. Lembremos do nosso rei Saul. O Eterno tirou o espírito dele. E Samuel ainda tenta negociar com Deus. E Deus fala para ele, porque ainda insiste por alguém que eu já tirei meu espírito. Misericórdia, gente. Irmãos, que nós não ouçamos essas executando coisas que Hashem de modo algum aprovava, e o seu fim foi triste. Não foi apenas uma morte física, foi uma morte espiritual. Então, cuidemos de cumprir as ordenanças de Hashem para que isso não ocorra conosco. E o prosélito, aquele que está chegando até nós, na busca de Hashem, reconhecendo Yeshua como o nosso Messias, pois ele é o nosso Messias, ele tem que ser honrado, assim como todos nós somos honrados aqui. Não há separação entre nós e eles, pois Hashem não fez isso, e nós não devemos fazer. Continuando, aqui nós temos um momento de sinais divinos. O Eterno, ele, durante a jornada de Israel, ele vem ensinando, vem mostrando como ele deseja que nós aflições, tristezas, prisões. Porém, o Eterno sempre esteve ao nosso lado.
O Eterno sempre cuidou de nós. Até mesmo hoje. Se os irmãos estão aqui hoje, é porque Ele quer que nós, sirvamos a Ele. Que nós façamos o nosso serviço, nossa adoração. Israel, nesse momento, ele estava obediente, estava cumprindo conforme o Eterno mandava. E é conosco. E nos dá a condição de sermos com Ele. Quando assim escolhemos, há uma harmonia. E tudo coopera para o bem. Tudo caminha na perfeita ordem. E você vê que Israel, obediente a Hashem, eles, de fato, cumpriam tudo aquilo que eram determinados. Tudo aquilo que Hashem trouxe como uma ordem, como uma forma de ser, como uma regra, Israel prontamente cumpriu. E quando Israel vivia nessas condições, havia uma harmonização perfeita entre nosso Criador e o seu povo, a quem ele escolheu. Façamos uma leitura breve, a partir do verso 15. No dia em que o tabernáculo foi erigido, a nuvem cobriu o tabernáculo, a tenda do testemunho. Então, ao anoitecer, houve algo que parecia ser como um fogo sobre o tabernáculo, até amanhã. Desde então, permaneceu assim. Havia uma nuvem cobrindo de dia e uma aparência de fogo pela noite. Sempre que a nuvem erguia-se diante da tenda, os israelitas se punham em marcha. Os israelitas então acompanhavam no lugar onde a nuvem pousava. Os israelitas assim partiam ao comando de Deus, e ao comando de Deus eles permaneciam no lugar, enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo. Veja bem, o Eterno teve todo o cuidado. Ele, durante o dia, colocava uma nuvem para nos guiar. E à noite, quando acampávamos, um fogo para nos iluminar e mostrar a presença dele diante de nós. E cuidar, pois o fogo não somente é uma indicação de uma pessoa, de um local, mas como também indicava um cuidado, pois o fogo, ele nos acalenta do frio, nos afasta de animais peçonhentos, de coisas que podem nos afligir. Então aqui, veja bem, o fogo, à noite, ele protegia Israel, e durante o dia, a nuvem, pois além da nuvem estar diante do sol, fazendo com que diminuísse o calor, ela também nos dava uma guia, nos caminhavam para onde ele queria. Então, olha só, o Eterno ele tinha o cuidado de caminhar e cuidar do seu povo de dia. O que vai te acontecer no meio do caminho? Nós não sabemos o que acontece o dia de amanhã, nem daqui a 10 minutos. Nós só sabemos que temos a certeza que o Eterno cuida de nós. Temos a certeza que tudo o que está acontecendo é uma permissão de alegria, de gozo. O cuidado do Eterno para conosco é maior do que a gente espera. Portanto, devamos sempre ser agradecidos a Hashem por isso, pois o que prevalece é a vontade dele. E são as trombetas. As trombetas de Deus. Deus falou a Moshe dizendo: faça para ti 2 trombetas de prata, faze-as de metal batido. Elas serão usadas por ti para reunires a comunidade e faz o acampamento se levantar em suas viagens. Quando ambas tocarem com uma nota longa, toda a comunidade juntar-se-á à entrada da tenda da comunhão. Se uma nota longa for soada em uma delas, os príncipes que serão líderes de milhares de Israel chegarão perto de ti. Quando vocês soarem uma série de notas curtas, os acampamentos
que se acham no leste começarão a marchar, quando então vocês soarem uma segunda série de notas curtas, os acampamentos se acharão ao sul, partirão. Assim, quando tiverem de partir, vocês o sinalizarão com uma série de notas curtas, contudo, quando a comunidade tiver se ajuntada, serão soadas com uma nota longa e não com uma série de notas curtas. Os sacerdotes, descendentes de Arão, serão aqueles que soarão as trombetas. Este será um estatuto eterno para futuras gerações. Quando vocês forem para a guerra contra um inimigo que os atacar na terra de vocês soarão seus dias de alegria, em seus festivais, em suas celebrações de lua nova, vocês soarão uma nota com as trombetas para os seus holocaustos e suas oferendas de paz. Isto será uma lembrança diante de Hashem, o seu Deus, o Senhor de vocês. Reparem bem, trombetas, elas são usadas não somente para ajuntar o povo, são usadas também para momentos de alegria, festas, regozijo, momentos de aflição. As nossas escrituras, ela faz uma comparação interessante. Ela fala que nós temos que orar como vozes de uma proporção longa, em distâncias longas. Isso nos dá a entender que o Eterno está sempre nos ouvindo. Ele só precisa que nós falemos. Ele nos ensina que através do nosso clamor, Ele estará pronto a nos ajudar. O inimigo que ataca na terra de vocês, vocês soarão estacato nas trombetas. Deixa eu olhar. Ele quer que você faça a sua parte. Deus sempre fará a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Cabe a nós buscarmos a Ele, não só na alegria, não só na tristeza, mas em todo momento da nossa vida. Falemos com Hashem não só no Shabat, na sinagoga, diante da Torá, Hashem ou não, não importa. Falemos dele. Como você quer que os outros conheçam o teu Deus se você não fala dele? Seja uma trombeta. Com ele. Ele está para te ouvir. Só basta você falar. Não entre naquela ideia de justamente porque momentos não queriam falar com Deus. E outros momentos buscavam a Deus. Ele deixa claro. No momento da aflição, clame a Ele. E tenho certeza que Ele vai mover o espiritual na vida de cada um de nós. Mas precisamos falar, precisamos expressar. Como você expressa seu amor àquele que está ao seu lado? Mostrando fisicamente, falando. E para Deus? É calado? Não. É falando, anunciando, professando. Assim temos que fazer. Pois o significado das trombetas foram essas. Anunciar o Eterno nas nossas vidas. Com isso, nós temos aqui um registro interessante que o Eterno, ele deixa claro. Existe o prosélito, aquele que chega até ele, que vem conosco acompanhar todo o trajeto, toda a vida, com uma pessoa em especial. Especial porque foi feita a questão, o Eterno assim quis que registrasse. Ele era um midianita. E ele viveu tudo que o Eterno mostrou para o povo de Israel. Surgiu na mente dele a ideia de voltar para o seu povo. Versículo 29 fala assim: Moisés disse a Arovav, filho de Jeruel,
o midianita, nós estamos agora em nosso caminho para o lugar que Deus prometeu nos dar. Vem conosco, e nós deixaremos que tu partilhes o benefício de todas as coisas boas que Deus prometeu. Experiência com Deus. Coisa interessante, ele não apenas ouviu falar de Deus, ele caminhou, ele vivenciou todas essas maravilhas que o Eterno fez com Israel para mostrar que ele era Deus. E simplesmente ele começou a rejeitar. Pois você começa uma caminhada com Hashem, e no meio da caminhada você começa a desejar voltar para onde você saiu. Significa que você está rejeitando tudo que Deus fez na tua vida. Quando você, no momento que você fala assim, Senhor, isso aqui não é para mim, eu quero voltar. Você está dizendo para ele assim, todo o esforço que o Senhor fez para me aceitar foi em vão. Eu rejeito tudo isso. Misericórdia. Como você tem a capacidade de rejeitar aquilo que Deus te deu? Quem és tu? Quem sou eu para rejeitar? Mas assim, o homem age. Assim agiu o cunhado de Moshe. Tendo a experiência com Deus, ele vira e fala, quero voltar. O Eterno. Imagine você ensinar para o seu filho, para a sua filha, o caminho do bem. E ele ou ela chega para você e fala, não pai, não mãe, eu quero esse caminho. E você vê que é perverso o caminho que ele escolhe, que é um caminho que vai gerar morte espiritual, morte física. Como é que fica o seu coração nessa hora? Você que é pai, você que é mãe? Como você se sente vendo o seu filho ou sua filha, que tanto você ama, que tanto me satisfaz, sacia a minha alma? Com certeza você se sentirá triste, amargurado, amargurada e decepcionada. Assim, o Eterno com certeza deve ter se sentido nesse momento, quando um prosélito, uma pessoa chegada, resolve voltar. Moisés ainda insiste, ele tenta de todas as formas provar para o seu cunhado. Ele mostra para ele as bênçãos que Hashem tem prometido para ele. Ainda ele fala assim no versículo 31, não nos abandones, disse Moisés. Além de tudo, tu está familiarizado com os lugares para onde estamos indo, acampar no deserto, e tu pode ser o nosso guia. Moisés elevou ele a uma condição de auxiliador, de guia. Moisés insistiu, assim como o Eterno insiste conosco, para nós não sairmos da presença dele, não abandonarmos ele, não seguirmos conforme o nosso próprio coração e desejo. Mas todo o esforço que poderia ser aplicado foi feito. Então, Moisés não insiste. Isso nos mostra que Deus também, ele nos deixa a nossa própria sorte. Ele nos dá todas as condições de nos acertarmos, de buscarmos, vivermos junto com ele, segundo a vontade dele. Mas quando a gente fala não, o Eterno ele fica em silêncio e deixa você seguir a sua própria sorte. Mas ele sabe aonde vai chegar o seu desejo, esse caminho que tu escolheu. Ele sabe aonde e qual será o destino disso. Por isso que ele lá na frente ainda abre uma condição para você voltar para a presença dele. E aqui, continuando, os israelitas marcharam a viajar do acampamento durante o dia, a nuvem de Deus
permanecia sobre eles. Nessa parte, temos aqui um relato sobre a arca que segue, versículo 35. Quando a arca partia, Moisés dizia: surge, ó Hashem, espalha teu inimigo. A arca representa a presença de Hashem na nossa vida. A arca, ela nos traz a ideia de a confirmação de que o Eterno está conosco, que nos guia, nos separa, nos prepara e nos conduz e nos cela, pois a arca é justamente o falar do Eterno nas nossas vidas. Moisés aprendeu com Hashem o cuidado que ele deveria ter com a arca, pois ali caminhava Hashem. Então, busque sempre estar na presença de Hashem. Não saia da presença dele. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nos dias de hoje, nos cuidando de nós, nos preparando e fazendo o seu querer. Porém, existe um momento da nossa vida que a gente começa a queixar-nos com Deus. Existe um momento que a gente começa a queixar com Deus, segundo a nossa vontade. O ser humano nunca está satisfeito com o que tem. O ser humano nunca está pronto, está apto a aceitar somente aquilo que o Eterno nos dá. Não. Nós achamos que temos sempre que estar melhorando para Deus. E aí começa. O Eterno quer da gente aquilo que está prescrito por Ele. Mas nós começamos a querer seguir a leitura aqui do capítulo 11, versículo 1. O povo começou a queixar-se, e isso foi mal aos ouvidos de Hashem. Quando Deus ouviu, ele revelou sua cólera, o seu fulguror. Ele chamou aquele lugar queima, tabeira, pois o fogo de Deus os tinha queimado. Veja bem, às vezes nós nos queixamos de muitas coisas e que nem merecemos, e aí perecemos. Israel, nesse momento, estava se queixando porque não estava sendo feita a vontade dele, do povo, mas sim a vontade de Hashem, que para o homem nunca é o suficiente. Acha-se que tem que ter mais do que aquilo que já tem. Às vezes nem merecemos o que já temos. Quanto mais exigir de Deus algo a mais. E nesse momento, o Eterno nos mostra a ingratidão que o povo tem. Israel questiona Deus e fica lembrando do momento que ele viveu no Egito. Como se aquele momento foi maravilhoso. Mas Israel estava lembrando como se foi bom viver no tempo no Egito, porque lá comia tal coisa, carnes. Até você pega e prepara e alimenta a sua família. Assim fazia Deus. O cuidado era tanto que ele fazia cair nos nossos pés, e aquilo era o suficiente para nos alimentar. Quer o que não é para ser. Almeja aquilo que não é para ele, porque ele não foi escolhido para aquilo. Capítulo 11, versos 7 a 9. O maná era como semente de coentro, como um brilho
semelhante ao de uma pérola. O dele bolos, seu gosto era como um folhado de óleo. À noite, quando o sereno caía sobre o acampamento, o maná descia sobre ele. Olha o cuidado que o Eterno tem. Só acontece e você é abençoado. Quer seja na parte alimentícia, na sua dificuldade, naquilo que aflige a sua alma, o Eterno vai lá e move. E você, Baruch Hashem, é abençoado, abençoada. Às vezes você nem esperava receber aquela bênção, o Eterno vai lá e te dá. Olha o cuidado que o Eterno... E o pior de tudo é que o povo sofre devido à sua teimosia. Israel, e dói. Dói de verdade. Versículo 18. Diz ao povo como segue: preparem-se para amanhã, pois então vocês terão carne para comer. Absurdo ouvir isso. Como pode o povo falar isso? Era melhor no Egito. Como você vai falar isso para o teu Criador? Como você vai falar que era melhor ter passado por aquele momento, estar nas trevas, só por causa de uma vontade, um desejo carnal? Agora Deus lhes dará carne e vocês terão de comê-la. Observação, terão de comê-la. Não querem? Vocês vão ter. Preste atenção. Vocês a comerão não somente um dia, não por 2 dias, não por 5 dias, não por 10 dias, não por 20, mas por 1 mês inteiro. Vocês a comerão até que ela saia pelo nariz de vocês e fazendo nauseados, isso porque vocês rejeitaram Deus. Agora Ele está entre vós e vocês se lastimaram diante dele, porque nós deixamos o Egito. Meu Pai, não querem tanto uma coisa? Cuidado com o que pedes, pois pode